Cavalo, salva a menina de surras brutais de pai milionário insensível. Maria, com seus 12 anos, vivia numa prisão dourada, onde os muros altos do palácio de seu pai, um magnata do setor imobiliário, refletiam a frieza de seu coração de pedra. A cidade ao seu redor era um espetáculo de glamour, mas dentro de casa, a opressão pairava como uma nuvem escura. As noites eram longas e silenciosas, e as palavras de amor que Maria ansiava eram rapidamente substituídas por gritos cruéis. Seu pai era temido por todos, um homem sem compaixão que mantinha os outros sob controle com um simples olhar intimidante. Mas havia um lugar onde Maria se sentia livre. O centro equestre, com seu cheiro de feno e terra, era seu refúgio. E ali ela tinha Estrela, um magnífico cavalo de pelagem clara como a lua, com olhos profundos que pareciam compreender sua dor. Cada vez que tocava seu pescoço forte, o aperto no peito diminuía, e um sorriso enchia seu rosto. Estrela era mais que um animal. Era sua amiga, sua confidente. E ali no estábulo, cercada pelo som suave dos cascos, Maria sonhava com dias melhores. Mas o pesadelo estava prestes a se tornar real. Seu pai havia decidido vender a propriedade, e a ideia de perder Estrela a fazia tremer. Revoltada, Maria tomou uma decisão ousada. Ela se trancou no estábulo, os olhos cheios de determinação e os punhos cerrados. "Não vou deixar meu amigo ir embora", ela murmurou, enquanto acariciava o crimo do cavalo. A tensão no ar era palpável. Maria podia sentir seu coração disparar, e a adrenalina pulsava em suas veias. E foi exatamente nesse momento de desespero que seu pai apareceu, furioso. Ele invadiu o estábulo, como uma tempestade prestes a atingir uma cidade despreparada. O grito dele ecoou. "Você me desobedeceu, Maria." Os músculos de Maria se contraíram, e o medo apertou sua garganta. Porém, antes que seu pai pudesse se aproximar, Estrela se posicionou entre eles, relinchando alto como se soubesse que uma tragédia estava prestes a acontecer. A imagem do cavalo em defesa da menina era surreal. E num ato que parecia transcender a realidade, Estrela soltou um grito estrondoso que fez o homem hesitar, como se o poder ancestral do animal estivesse ali, protegendo Maria com uma força invisível. O choque se espalhou pela atmosfera. Maria nunca tinha visto Estrela agir daquela forma. Havia algo misterioso e profundo naquele momento. Seu pai, ainda em choque, parou, e a raiva deu lugar a uma fraqueza inexplicável. As palavras que ele estava prestes a proferir ficaram encalhadas em sua garganta. O peso dos segredos que ocultava começou a emergir nas sombras daquele estábulo. Maria sentiu que a conexão entre ela e Estrela era mais forte do que qualquer barreira que seu pai pudesse impor. Uma onda de coragem inundou seu ser. Ela não iria permitir que aquele homem decidisse seu destino. Mas ao mesmo tempo, uma nova dúvida a assombrava. Se Estrela tinha esse poder, o que isso significava para o futuro dela? Será que conseguiria realmente quebrar as correntes que a prendiam? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda diferença. Vamos interagir. Maria sentiu o peso da tensão no ar, como se cada segundo durasse uma eternidade. Estrela ficou firme entre ela e seu pai, os olhos do cavalo brilhando com um misto de bravura e proteção.
A raiva do pai parecia congelar o ambiente, mas por alguma razão inexplicável, ele hesitou. Foi então que, no meio do silêncio pesado do estábulo, um som distante cortou o ar, um grito estridente, quase animal, que parecia vir do mundo exterior. O quê? Ora! O pai de Maria olhou para trás, sua atenção desviada. E foi nesse momento que um homem entrou correndo, seu rosto pálido e perigoso. Ele parecia um espectro, todo vestido de preto, com olhos que brilhavam como carbonetos em brasa. Acha-te, Pode fugir de mim? sua voz era como um trovão, reverberando pelas paredes do estábulo. Maria ficou paralisada, o coração acelerando. O homem se aproximou, ainda sem tirar os olhos de seu pai. Você me traiu, ele dizia, a raiva deslizando em cada palavra. Eu te avisei, não deve brincar com fogo. O pai de Maria engoliu em seco, voltou-se para o homem com os olhos cheios de ressentimento. Você não tem nada a ver com isso. Sai daqui, não quero mais problemas. Mas a firmeza em sua voz se dissipou. A tensão no ar era palpável, e Maria sentia a necessidade de agir, de proteger Estrela, mas não sabia como. O homem sorriu, uma expressão sombria que enviou arrepios pela espinha da menina. Ah, você não percebe. A única forma de libertar sua filha é através deste trato. Você sabe o que eu quero. E você não pode se esconder para sempre. Com um gesto brusco, o homem puxou algo de dentro de sua jaqueta. Era uma pasta, repleta de papéis. Ele a abriu e começou a jogar os documentos pelo estábulo, como se estivesse espalhando segredos. Maria biscou, tentando ver através do caos de papéis flutuantes. Dentro dos documentos, ela viu seu nome, seu endereço. E então um número. Um velho número que ela conhecia muito bem. O do hospital onde sua mãe havia estado. O mesmo hospital de onde sua mãe nunca mais voltou. Maria sentiu o mundo girar ao seu redor. O que você sabe sobre minha mãe? Ela gritou, a voz chorosa. O que você fez com ela? O homem ri, uma risada seca e sem compaixão. A pergunta é, o que você realmente sabe? Você é apenas uma menina perdida no luxo. Seu pai, ele não é quem você pensa que é. Os olhos de Maria, cheios de tristeza e horror, saltaram para seu pai. O que ele quer dizer? Ela mal conseguiu falar, o nó na garganta apertando ainda mais. O pai de Maria parecia ter envelhecido em segundos. A máscara de autoridade que ele usava começou a rachar. Basta! Maria, não ouça! Ele está mentindo! A voz dele, geralmente tão forte, agora soava fraca e distante, como um tiro. No escuro, o homem prosseguiu. Você vai descobrir a verdade, Maria. A verdade que ele esconde. A sua vida inteira está baseada em mentiras. E com isso, virou-se e fugiu do estábulo, deixando um rastro de caos atrás de si. Maria ficou imóvel, o coração batendo como um tambor em seu peito. A realidade se desmoronava ao seu redor. A conexão com Estrela, que antes parecia um canal de amor e proteção, agora se confundia com um abismo de incerteza. O que ela realmente sabia sobre seu pai? E sua mãe? Será que alguma vez ela descobriria a verdade? As palavras do homem ecoavam como trovões na mente de Maria, enquanto o medo começava a se mesclar com a urgência de descobrir o que estava oculto em sua vida. As correntes que a prendiam pareciam mais pesadas do que nunca. E agora, mais do que nunca, ela sabia que a luta estava apenas começando. A vida dela nunca mais seria a mesma. Maria ficou imóvel, com os olhos fixos na porta do estábulo, ainda impressionada com tudo o que acabara de acontecer. O ambiente estava carregado, como se o ar tivesse se tornado uma massa densa e pesada. Estrela, o cavalo que sempre foi seu porto seguro, parecia sentir a turbulência emocional da menina. Ela relinchou suavemente, como se dissesse, estou aqui, confia em mim. Mas a verdade que ecoava na mente de Maria era aterrorizante. O estranho que entrara de repente parecia saber tudo sobre ela, tudo sobre sua família. Maria tremia,
O peito apertava ao lembrar do homem que havia saído, levando consigo perguntas sem resposta. O que ele queria dizer com mentiras? O que mais estava escondido? E, principalmente, o que havia acontecido com sua mãe? Foi neste turbilhão de emoções que um tremor percorreu o chão sob seus pés. Era sutil, quase imperceptível, mas logo se intensificou, fazendo as paredes do estábulo tremerem. Maria, agora em pânico, olhou para seu pai, que parecia estar em um estado de choque profundo. Ele estava pálido, os olhos arregalados, e por um momento Maria até achou que ele estava prestes a desmaiar. "Pai, o que está acontecendo?" ela gritou, sua voz ecoando entre as paredes de madeira. O velho homem não respondeu, apenas se virou, buscando uma saída. Mas antes que pudesse chegar até a porta, uma explosão ensurdecedora reverberou, fazendo o chão tremer com mais força. Maria e Estrela se afastaram instintivamente. O que foi isso? Maria não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Nesse instante, várias vigas de madeira começaram a se soltar do teto. Eram como se fossem mísseis, prestes a atingir o solo. "Corra!" O pai finalmente falou, mas sua voz estava carregada de terror. Com o coração disparado, Maria puxou Estrela para perto de si e saiu correndo do estábulo. Mas antes que pudesse alcançar a segurança do campo aberto, algo escuro apareceu à sua frente, como uma sombra viva e que parecia pulsar. Era uma figura encapuzada, seu rosto oculto na penumbra. O ser estendeu a mão e, em vez de um contato físico, Maria sentiu uma onda de dor intensa, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dela. "Você não pode escapar da verdade", a figura gritou, e a voz era como uma ametista cortante, ecoando na própria alma de Maria. De repente, uma lembrança surgiu em sua mente. O rosto de sua mãe, pálido e distante, e uma frase que ela só havia escutado uma vez: "Mantenha-se perto da luz." O que aquilo significava? Os pés de Maria vacilaram. A figura então começou a se desfazer, como fumaça ao vento, e uma sensação de desespero a envolveu. O que estava acontecendo? O que aquele ser quis dizer? E o mais desesperador, o que sua mãe tinha a ver com tudo isso? Ela olhou para seu pai, que agora estava em um estado de desespero, o medo estampado no rosto. "Você sabe o que está acontecendo, não é?" Maria gritou, a frustração e a dor explodindo em seu peito. "Diga-me a verdade." Mas antes que ele pudesse responder, o chão sob eles começou a ruir. Uma fissura se abriu, e o mundo à sua volta desmoronava em caos. Maria sentiu o chão se abrir. Um abismo quase sem fim, se formando logo adiante. "Eu não posso te perder", o pai gritou, estendendo as mãos, mas o espaço entre eles parecia aumentar com cada segundo. Maria sentiu seu corpo sendo puxado para a borda do abismo, o eco dos gritos e risadas distantes preenchendo as suas orelhas. E naquele momento de desespero total, a figura sombria voltou, mas agora com um rosto familiar. Era sua mãe. "Maria, corra e busque a verdade. Não acredite nele." E com isso, a imagem de sua mãe desapareceu, deixando somente a escuridão à frente. O que estava acontecendo? Maria mal teve tempo de processar o que acabara de ver. E com um último olhar para seu pai, que mergulhava na confusão, Maria se lançou para a frente, o instinto a guiando, em busca do que quer que fosse a verdade, mesmo que isso significasse se afastar das únicas pessoas que ela tinha conhecido. A dúvida e o medo a acompanhavam, como sombras imprevisíveis em sua corrida desesperada por respostas. Maria se lançou em frente, seu corpo movido por uma mistura de medo e determinação. A imagem de sua mãe desaparecendo na escuridão ainda estava fresca em sua mente. O abismo se aproximava, parecendo engolir tudo o que a cercava. Com Estrela a seu lado, ela sentiu uma onda de adrenalina.
Eu preciso saber a verdade, gritou, sua voz firme, mesmo com o terror pulsando em seu peito. De repente, uma luz intensa irrompeu do abismo, iluminando o ambiente com uma clareza ofuscante. Maria parou em seco, os olhos arregalados. A luz se expandiu, e uma risada ecoou, escandalosa e estrondosa. Era uma risada que fez seu sangue gelar. Maria virou-se, assustada, e viu a figura encapuzada de antes, agora mais próxima, mais real. Mas algo havia mudado. A escuridão ao seu redor parecia hesitar diante da presença do ser. Você não pode me evitar, Maria, a figura disse. O capuz caiu levemente, revelando um rosto que a menina conhecia bem. Era o rosto de sua mãe, mas não era a mãe que ela lembrava. Havia uma ferocidade ali, algo descontrolado e distante. Mãe? Maria sentiu um nó na garganta, uma mistura de esperança e horror. É você? A figura riu mais uma vez, mas agora era uma risada cruel. Sim, sou eu, mas não como você imagina. A verdade, querida, é muito mais complexa. As palavras cortavam como um fio afiado, e Maria ficou paralisada. O que isso significava? Você não é a tão ingênua de coração puro que pensa. Eu fiz sacrifícios. Sacrifícios pelos quais você não faz ideia. O eco da voz da mãe penetrava em seu coração. Este mundo não é o que parece. Minha filha, seu pai, a sua vida, tudo isso é um jogo. O chão tremeu novamente. A fissura se ampliou e a luz se intensificou. Estrela se inquietou, como se percebesse que algo muito errado estava acontecendo. Maria ficou dividida, as lembranças da infância invadindo sua mente, mas agora sendo estranguladas pelas revelações. Por que você sumiu? O que aconteceu que você não me contou? A voz de Maria tremia, mas ela não se deixaria abalar. Ela tinha que saber. Eu não desapareci. Eu me protegi. O que você achava que era diferente? A verdade é que seu pai não é apenas um magnata. Ele tem negócios obscuros que envolvem pessoas como eu. E eu fiz a escolha de me afastar dessas trevas. Mas você, minha querida, não pode fugir do seu destino. Maria olhou para seu pai, que mesmo à distância representava segurança e proteção. Mas agora, tudo que ela havia acreditado estava desmoronando. Você está mentindo. Apenas explique-se. Mas a figura a ignorou, apontando para a fissura agora brilhando com uma intensidade quase insuportável. Ele não pode te proteger. O abismo, ele é o que você precisa enfrentar. Você não pode escapar da verdade dele, e muito menos da sua. Foi então que, em uma explosão de luz, uma figura familiar emergiu da fenda. Era seu pai, mas não era o homem que ela agora reconhecia. Ele estava pálido, os olhos vazios, e com a voz trêmula, gritou: Maria, não! Você não sabe o quanto é perigoso. As duas figuras, sua mãe e seu pai, estavam diante dela como elementos opostos, mas ambos representando a mesma dor. O peso da realidade a esmagava, fazendo seu coração acelerar. Qual é a verdade? O que realmente está acontecendo? Sua voz ecoava, mas a resposta parecia estar no fundo da fenda que a desafiava, nas sombras que gritavam pelo que ela nunca desejou saber. Maria sentiu-se perdida, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça, que não parecia fazer sentido. As palavras ecoando em sua mente. Você não pode escapar da verdade. E enquanto a luz se intensificava e a fenda se abria ainda mais, ela teve que decidir se estava pronta para enfrentar a tempestade que se aproximava. Porque a verdade poderia ser mais devastadora do que qualquer vislumbre que já tivera. Maria se lançou em frente, seu corpo movido por uma mistura de medo e determinação. A imagem de sua mãe desaparecendo na escuridão ainda estava fresca em sua mente. O abismo se aproximava, parecendo engolir tudo o que a cercava. Com Estrela a seu lado, ela sentiu uma onda de adrenalina. Eu preciso saber a verdade, gritou, sua voz firme, mesmo com o terror pulsando em seu peito. De repente, uma luz intensa irrompeu do abismo,
iluminando o ambiente com uma clareza ofuscante. Maria parou em seco, os olhos arregalados. A luz se expandiu e uma risada ecoou, escandalosa e estrondosa. Era uma risada que fez seu sangue gelar. Maria virou-se, assustada, e viu a figura encapuzada de antes, agora mais próxima, mais real. Mas algo havia mudado. A escuridão ao seu redor parecia hesitar diante da presença do ser. Você não pode me evitar, Maria, a figura disse. O capuz caiu levemente, revelando um rosto que a menina conhecia bem. Era o rosto de sua mãe. Mas não era a mãe que ela lembrava. Havia uma ferocidade ali, algo descontrolado e distante. Mãe, Maria sentiu um nó na garganta. Uma mistura de esperança e horror. É você? A figura riu mais uma vez. Mas agora era uma risada cruel. Sim, sou eu, mas não como você imagina. A verdade, querida, é muito mais complexa. As palavras cortavam como um fio afiado, e Maria ficou paralisada. O que isso significava? Você não é a tão ingênua, de coração puro que pensa. Eu fiz sacrifícios. Sacrifícios pelos quais você não faz ideia. O eco da voz da mãe penetrava em seu coração. Este mundo não é o que parece. Seu pai, a sua vida, tudo isso é um jogo. O chão tremeu novamente. A fissura se ampliou, e a luz se intensificou. Estrela se inquietou, como se percebesse que algo muito errado estava acontecendo. Maria ficou dividida, as lembranças da infância invadindo sua mente, mas agora sendo estranguladas pelas revelações. Por que você sumiu? O que aconteceu que você não me contou? A voz de Maria tremia, mas ela não se deixaria abalar. Ela tinha que saber. Eu não desapareci, eu me protegi. O que você achava que era diferente? A verdade é que seu pai não é apenas um magnata. Ele tem negócios obscuros que envolvem pessoas como eu. E eu fiz a escolha de me afastar dessas trevas. Mas você, minha querida, não pode fugir do seu destino. Maria olhou para seu pai, que mesmo à distância, representava segurança e proteção. Mas agora, tudo o que ela havia acreditado estava desmoronando. Você está mentindo, apenas explique-se. Mas a figura a ignorou, apontando para a fissura agora brilhando com uma intensidade quase insuportável. Ele não pode te proteger. O abismo, ele é o que você precisa enfrentar. Você não pode escapar da verdade dele, e muito menos na sua. Foi então que em uma explosão de luz, uma figura familiar emergiu da fenda. Era seu pai, mas não era o homem que ela agora reconhecia. Ele estava pálido, os olhos vazios. E, com uma voz trêmula, gritou: Maria, não! Você não sabe o quanto é perigoso. As duas figuras, sua mãe e seu pai, estavam diante dela como elementos opostos, mas ambos representando a mesma dor. O peso da realidade a esmagava, fazendo seu coração acelerar. Qual é a verdade? O que realmente está acontecendo? Sua voz ecoava, mas a resposta parecia estar no fundo da fenda que a desafiava, nas sombras que gritavam pelo que ela nunca desejou saber. Maria sentiu-se perdida, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que não parecia fazer sentido. As palavras ecoando em sua mente. Você não pode escapar da verdade. E enquanto a luz se intensificava e a fenda se abria ainda mais, ela teve que decidir se estava pronta para enfrentar a tempestade que se aproximava. Porque a verdade poderia ser mais devastadora do que qualquer vislumbre que já tivera. E de repente, um estrondo ensurdecedor cortou o ar. A terra sob seus pés começou a tremer e rachar, uma fenda se abrindo entre seus pais. E então, o inesperado aconteceu. Uma figura, não humano, emergiu da escuridão. Um ser de aparência grotesca, com olhos queimando em chamas vermelhas. O ser disparou na direção de Maria. Seu pai gritou, mas foi interceptado, puxado para a escuridão por aquela criatura. Não, Maria gritou, mas a cena à sua frente era pavorosa. Estrela relinchou, agitada, mas diante do pânico de Maria,
Tudo parecia acontecer em câmera lenta. O ser a encarou, seus olhos a atravessando, revelando uma verdade horrenda. A verdade que você busca está além da compreensão humana, disse a criatura, com uma voz que soava como 1000 ecos. Maria sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. E a última coisa que ela viu foi seu pai sendo absorvido pela escuridão, suas mãos estendidas em busca da filha. O silêncio tomou conta do espaço. Ela estava sozinha, um abismo diante dela, respostas flutuando em sua mente, todas as certezas que tinha se desintegrando em um mar de dúvidas e trevas. O que ela faria agora, em um mundo que desmoronava, enquanto a verdade escondia segredos que poderiam destruí-la? Maria se viu envolta em um turbilhão de emoções. O abismo à sua frente parecia engolir todo o som ao redor, e o brilho intenso da luz se tornava cada vez mais ofuscante. Ela estava paralisada, perdida entre a fúria da figura, que alegava ser sua mãe, e a incerteza do que acontecia. Com seu pai. Com um golpe ensurdecedor, o chão tremeu novamente, e a criatura encapuzada, agora revelando o rosto familiar, desapareceu em um redemoinho de sombras. Maria teve um momento de esperança. Mãe, você está aqui? Mas em vez de um abraço amoroso, a cena se tornara uma visão distorcida do que ela lembrava, e a crueldade nas palavras da figura fez seu coração despedaçar. Eu não posso perder você, gritou, sem saber se aquelas palavras eram um chamado ou um lamento. Mas a resposta não veio. O coração dela pulsava rápido, e os ecos do passado a rodeavam, formando um labirinto de desespero. Quando o abismo se abriu mais, Maria sentiu um chamado. Era algo mais profundo que o chão soube. Seus pés, como se uma força invisível estivesse puxando-a para dentro. Desesperadamente, ela olhou para seu pai. Ele estava em um estado de pânico, os olhos arregalados de terror. Maria, fuja! Vá embora agora! Ele gritou, e a urgência em sua voz cortou o isolamento que a envolvia. Mas antes que ela pudesse dar um passo, algo imprevisto aconteceu. Uma explosão de luz arrasadora irrompeu do abismo, e Maria foi jogada para trás. Ela caiu, rolando pelo chão de terra batida do estábulo, sua respiração parecendo uma construção desmoronada. Estrela relinchou, mas o ruído agora parecia distorcido, como se tudo estivesse sob efeito de um eco. E então, o que parecia ser um movimento rápido passou como um flash. O ser sombrio apareceu novamente, mas agora em uma forma grotesca, tirando a atenção de todos. Você me faz rir, Maria, disse com uma voz profunda e sarcástica. A verdade que procura, você nunca imaginou que poderia ser tão próxima. O instinto de Maria fez seu sangue gelar quando ela percebeu. Era sua própria imagem, uma sombra dela mesma, se contorcendo, como uma projeção de todos os seus medos e inseguranças. O choque a atingiu como um soco, e a figura a encarou com um sorriso maligno. Você não percebeu que sempre esteve aqui? Todos os seus pesadelos são reflexos do que realmente é. Palavras de dor, de medo e confusão afloraram em sua mente. E então a sombra avançou, como se estivesse pronta para devorar sua essência. Você é o que possui de mais sombrio, e essa verdade não pode ser encerrada. Não, isso não é verdade! Maria gritou, tentando afastar a sombra, mas a criatura drenava a luz ao seu redor. Era um enfrentamento de instintos, luz contra escuridão. Em um momento de clareza, Maria percebeu que a resposta não estava na figura sombria, mas sim em sua força interior. Eu sou mais do que isso, ela gritou com todas as suas forças. Nesse instante, a sombra hesitou, e como que por milagre, o abismo começou a fechar-se. A figura de sua mãe ou seu pai desapareceu no ar, e com um último olhar desesperado,
Maria viu o rosto de seu pai confrontando a própria escuridão. As lágrimas desciam pelo rosto dele, e naquele instante Maria entendeu. Ele não era o vilão. Ele estava tão perdido quanto ela. O que você escondia de mim? Maria questionou. O abismo agora tremeu sob seus pés. O silêncio se instalou, e a verdade estava prestes a eclodir. E então, um grito ensurdecedor rompeu o silêncio. Alguém alçou a voz de dentro da escuridão que restava. Maria, a escolha não é só sua. Era uma voz que ela conhecia muito bem, mas que não esperava ouvir novamente. Você não pode escapar das sombras que herdou. A mente de Maria girava. Um novo medo a envolveu. O que isso significava? Há quanto tempo sua vida estava cheia de segredos? O abismo estava se fechando, mas agora ela não sabia se a saída tinha mesmo um sentido ou se a verdade apenas a levaria a mais sombras. Ela hesitou, e à medida que a luz começava a desaparecer, uma única pergunta ecoou em sua mente. Quem realmente era ela? E enquanto a luz se apagava e a escuridão a cercava mais uma vez, Maria percebeu que a batalha estava longe de acabar. Maria se viu envolta em um turbilhão de emoções. O abismo à sua frente parecia engolir todo o som ao redor, e o brilho intenso da luz se tornava cada vez mais ofuscante. Ela estava paralisada, perdida entre a fúria da figura que alegava ser sua mãe e a incerteza do que acontecia com seu pai. Com um golpe ensurdecedor, o chão tremeu novamente, e a criatura encapuzada, agora revelando o rosto familiar, desapareceu em um redemoinho de sombras. Maria teve um momento de esperança. Mãe, você está aqui? Mas em vez de um abraço amoroso, a cena se tornara uma visão distorcida do que ela lembrava. E a crueldade nas palavras da figura fez seu coração despedaçar. Eu não posso perder você, gritou, sem saber se aquelas palavras eram um chamado ou um lamento. Mas a resposta não veio. O coração dela pulsava rápido e os ecos do passado a rodeavam, formando um labirinto de desespero. Quando o abismo se abriu mais, Maria sentiu um chamado. Era algo mais profundo que o chão sob seus pés, como se uma força invisível estivesse puxando-a para dentro. Desesperadamente, ela olhou para seu pai. Ele estava em um estado de pânico, os olhos arregalados de terror. Maria, fuja, vá embora agora, ele gritou, e a urgência em sua voz cortou o isolamento que a envolvia. Mas antes que ela pudesse dar um passo, algo imprevisto aconteceu. Uma explosão de luz arrasadora irrompeu do abismo e Maria foi jogada para trás. Ela caiu. Rolando pelo chão de terra batida do estábulo, sua respiração parecendo uma construção desmoronada. Estrela relinchou, mas o ruído agora parecia distorcido, como se tudo estivesse sob efeito de um eco. E então, o que parecia ser um movimento rápido passou como um flash. O ser sombrio apareceu novamente, mas agora em uma forma grotesca, tirando a atenção de todos. Você me faz rir, Maria, disse com uma voz profunda e sarcástica. A verdade que procura, você nunca imaginou que poderia ser tão próxima. O instinto de Maria fez seu sangue gelar quando percebeu. Era sua própria imagem, uma sombra dela mesma, se contorcendo, como uma projeção de todos os seus medos e inseguranças. O choque a atingiu como um soco, e a figura a encarou com um sorriso maligno. Você não percebeu que sempre esteve aqui? Todos os seus pesadelos são reflexos do que realmente é. Palavras de dor, de medo e confusão afloraram em sua mente. E então, a sombra avançou, como se estivesse pronta para devorar sua essência. Você é o que possui de mais sombrio, e essa verdade não pode ser encerrada. Não, isso não é verdade, Maria gritou, tentando afastar a sombra, mas a criatura drenava a luz ao seu redor. Era um enfrentamento de instintos, luz contra a escuridão. Em um momento de clareza,
Maria percebeu que a resposta não estava na figura sombria, mas sim em sua força interior. Eu sou mais do que isso, ela gritou com todas as suas forças. Nesse instante, a sombra hesitou e, como que por milagre, o abismo começou a fechar-se. A figura de sua mãe ou seu pai desapareceu no ar. E com um último olhar desesperado, Maria viu o rosto de seu pai confrontando a própria escuridão. As lágrimas desciam pelo rosto dele, E naquele instante, Maria entendeu. Ele não era o vilão. Ele estava tão perdido quanto ela. Então, antes que o abismo pudesse se fechar completamente, algo muito mais chocante aconteceu. Uma voz ecoou, uma voz que Maria não esperava ouvir. Maria, você não fez a escolha certa. Ecoou uma voz familiar, mas não era de sua mãe. Era de seu avô, o homem que sua família sempre disse estar morto. O que você está fazendo aqui? Maria gritou, seu peito se apertando. Você deveria estar... Eu nunca estive longe, minha neta. Este lugar é tudo parte de um ciclo que você não consegue entender. As mentiras cercam nossa família. São teias de controle que eu ajudei a criar. O seu pai não é o único a carregar segredos. A revelação a atingiu com força, e Maria se sentiu tonta. Fissuras nos relacionamentos e dramas familiares vieram à tona como uma torrente, e a luz começava a desaparecer novamente. Todos nós estamos entrelaçados em um jogo em que você nunca pediu para entrar. Mas a escolha é sua. Você pode quebrar os ciclos ou ser consumida por eles. A figura do avô se dissipou, e a luz lhe enviou um último aviso antes que tudo ficasse novamente nas sombras. Maria ficou paralisada, as peças do quebra-cabeça se unindo, mas a imagem ainda incompleta. Seu avô vivo, a mãe em suas visões, o pai envolto em segredos. Mais perguntas surgiram. Mais incertezas fervilhavam em sua mente. O que isso significa para mim? O que eu realmente sou? E quando a escuridão a envolveu outra vez, a única certeza que teve foi de que a batalha estava longe de acabar. Maria se viu envolta em um turbilhão de emoções. O abismo à sua frente parecia engolir todo o som ao redor, e o brilho intenso da luz se tornava cada vez mais ofuscante. Ela estava paralisada, perdida, entre a fúria da figura que alegava ser sua mãe e a incerteza do que acontecia com seu pai. Ao redor, uma tensão pesada pairava no ar. O chão tremeu e a sensação de desespero se intensificou. Quando a luz pulsou uma última vez, ela se lançou para frente, determinado a não ser engolida pelo caos. Eu preciso descobrir a verdade, gritou. Nesse momento, a atmosfera vibrou, como se o próprio espaço estivesse prestes a se romper. Um som ensurdecedor ecoou pelo estábulo, seguido de um clarão ofuscante. E então, tudo escureceu. Maria piscou, sem entender o que acontecia. Na penumbra, uma figura se destacou. Alguém estava entre ela e o abismo. Quando a luz começou a se dissipar, Maria reconheceu um rosto familiar. Era sua avó. Mas algo não estava certo. O olhar dela estava vazio, quase como se estivesse possuída por uma força externa. Mãe, Maria mal pôde acreditar. A avó sempre ficara distante, mas agora ali estava, com uma expressão que misturava familiaridade e estranheza. O que você está fazendo aqui? Maria, você não entende o que está em jogo. A avó falou, sua voz parecendo um eco sombrio. A verdade sobre sua mãe e seu pai, tudo o que você conhece, é uma ilusão. Ilusão? Do que você está falando? A mente de Maria girava confusa. Eles são meus pais. O que me escondem? Não é só isso. Você. Você precisa saber que nem tudo é o que parece. Seu pai não é o único que carrega segredos. Você também. A voz da avó crescia em intensidade. Maria sentiu seu coração acelerar. Segredos? Eu não quero mais mentiras. Basta. Mas a avó parecia indiferente à angústia da neta. As sombras da sua linhagem estão se revelando. E... é hora de você enfrentar a verdade. Sua mãe, ela não desapareceu. Ela fez uma escolha,
Uma escolha que afetou todos nós. Então, um grito estridente cortou o ar, fazendo todos voltarem a atenção. Era seu pai, que emergiu das sombras, pálido e com os olhos arregalados. Maria, afaste-se dela. Ele estendeu a mão, mas a avó não recuou. Maria olhou horrorizada para os dois. Vocês estão mentindo. O que está acontecendo? Quem sou eu de verdade? A figura da avó se aproximou lentamente. Você é a chave, Maria. Você sempre foi. Sua verdadeira herança é mais antiga do que você pode imaginar. Não, eu não quero isso. Você não pode fazer isso comigo. Maria se desesperou, olhando para o abismo que se agigantava atrás da avó e do pai. Naquele instante a casa começou a tremer com mais força, como se o mundo estivesse desmoronando. Maria! O pai gritou novamente. Mas nesse momento, uma fenda estourou sob seus pés. Ele e a avó foram puxados para a escuridão, uma silhueta enquanto escorregavam lentamente. Lute, Maria. Você precisa lutar. Maria ficou imóvel, dividida entre a luz que começava a se apagar e a escuridão que consumia tudo. As palavras da avó reverberavam em sua mente, e a angústia se transformou em raiva. Por que vocês nunca me contaram a verdade? Gritou, mas o eco da sua pergunta pairou sem resposta. E são os lamentos e os gritos que ecoam no silêncio, cada vez mais longe, até que uma nova surpresa explodiu na mente de Maria. A luz do abismo não apenas se fechava, mas se reformava. Uma nova imagem surgiu. Uma lembrança que não era dela. Uma cena de um passado obscuro, envolvendo seus pais em um ritual que a deixou atordoada. Não, isso não pode ser verdade, pensou, e o chão começou a ceder sob seus pés. Maria sabia que uma escolha se aproximava. Ela precisava decidir, seguir a verdade ou se perder no abismo que a cercava. Ela se lançou para a frente, sentindo que a única maneira de escapar daquela realidade devastadora era enfrentar os fantasmas que as sombras de sua linhagem traziam à tona. Mas enquanto o abismo se fechava, a última imagem que viu a deixou em choque. Era uma versão mais velha de si mesma, observando com um sorriso satisfeito, como se soubesse exatamente o que estava por vir. E Maria se perguntou se tudo isso já estava escrito em algum lugar. O que realmente a esperava em meio àquela tempestade de pensamentos e sombras. E ao se perder na escuridão, ela percebeu que a jornada de descoberta estava apenas começando. Maria se viu envolta em um turbilhão de emoções. O abismo à sua frente parecia engolir todo o som ao redor, e o brilho intenso da luz tornava-se cada vez mais ofuscante. Ela estava paralisada, perdida entre a fúria da figura que alegava ser sua mãe, e a incerteza do que acontecia. Com seu pai, silêncio. O chão tremeu suavemente, como se respirasse, e a sensação de desespero se intensificou. Com um impulso, Maria se lançou para a frente, determinado a não ser engolida pelo caos. Eu preciso descobrir a verdade, gritou, a voz cortando o ar como uma lâmina. No momento em que as palavras deixaram seus lábios, uma onda de luz irrompeu do abismo, fazendo tudo em volta parecer um borrão. Maria piscou, sem entender. Quando viu, estava em um lugar diferente, uma sala ampla e escura, iluminada apenas por uma luz fraca da janela. As sombras dançavam nas paredes, e o cheiro de madeira envelhecida preenchia o ar. E então ela viu. No canto da sala, havia uma mesa coberta com fotos e documentos. Seu coração disparou. Chamava-lhe. Ela correu até lá, suas mãos tremendo enquanto analisava as imagens. Cada uma delas era uma cena de sua vida. Seu pai, sua mãe e outras pessoas que não reconhecia, todas com olhares sombrios. Uma das fotos, em particular, fez seu estômago revirar. Mostrava sua mãe com uma expressão de desespero estampada no rosto, agarrada a uma criança que parecia ser a própria Maria. Mas o que a deixou perplexa foi que ao lado delas, em uma figura desfocada, estava uma presença familiar que ela nunca teria esperado. Não,
Isso não pode ser. Maria sussurrou, enquanto a figura na foto se tornava mais nítida. Era ela mesma, em uma versão mais velha, com os mesmos olhos. Mas uma expressão de vitória e tristeza. A descoberta a atingiu como um golpe. O que está acontecendo? O som de vozes ecoou atrás dela. Maria, você não pode ficar aqui. Era seu pai, lutando contra a escuridão. Seu rosto estava lívido, e ele parecia mais velho, mais cansado. As sombras ao redor dele pareciam vivas, torcendo-se como serpentes. Você tem que fugir. De repente, um grito estridente cortou o ar, fazendo Maria se virar. Era sua avó. Uma sombra solene, que emergia do que parecia ser um portal escuro. Maria, a escolha que você fez não foi à toa. Você não pode ignorar quem você realmente é. A voz dela ressoava com uma urgência desesperadora, e dentro do peito de Maria, uma nova verdade começava a girar e se formar. Quem eu sou? Gritou Maria, a dor transparecendo em sua voz. O que vocês sabem que eu não sei? A avó avançou, seus olhos profundamente tristes. As mentiras que nós escondemos, todos os sacrifícios, todos os jogos, tudo isso sempre esteve ligado a você. O seu pai não é só um magnata. Ele é a chave de uma linhagem que foi traída por muito tempo. E você, minha querida, tem o poder de mudar isso. Maria estava atordoada. Poder? Que tipo de poder? Uma sombra de dúvida passou pela sua mente, e seu coração começou a apertar. Então, no meio da confusão, a figura que aparecia em suas memórias começou a se materializar. Era sua versão mais velha, mas com um olhar sombrio que fazia o sangue dela ferver. Você sempre teve o potencial, mas a verdade está na escolha. Se você se afastar agora, tudo o que lutamos poderá ser perdido. O olhar de sua versão mais velha dançava entre a esperança e a urgência, como se estivesse a um passo de se fazer em pedaços. Maria sentiu um nó na garganta. Por que você não me contou? Por que deixar eu viver uma mentira? Nesse instante, virou-se para seu pai e avó. O silêncio se instalou, como se o mundo tivesse parado. E então, quando menos esperava, a figura mais velha sorriu. Era um sorriso triste, mas forte, e as palavras que seguiram de seus lábios deixaram Maria em choque. Porque a verdade precisa ser escolhida, Maria. Você não pode ignorar o que está destinado a você. Antes que ela pudesse processar, o som ensurdecedor de uma explosão cortou o silêncio. A sala começou a tremer, como se algo estivesse prestes a desmoronar. Maria olhou ao redor em pânico. As sombras se aproximavam. O abismo estava retornando, e com ele, todo o peso da verdade que ela ainda não compreendia. Escolha, Maria. A verdade ou a mentira? Gritou seu pai, a voz ecoando através do caos. E no instante em que Maria estava prestes a responder, tudo desmoronou. Ela se encontrou novamente no estábulo, e a figura familiar que antes flutuava nas sombras, agora estava diante dela, um eco que fazia o chão tremer. Você não pode escapar da verdade, disse a sombra com uma voz poderosa que interrompeu o barulho. Nesse momento, Maria percebeu uma escolha monumental à sua frente. Enquanto o abismo se abria mais uma vez sob seus pés, um medo esmagador preenchia seu coração. O que isso significava? O que ela realmente era? E talvez o mais importante, até que ponto ela iria para descobrir? A realidade começou a se desfazer mais uma vez. E uma sensação de urgência tomou conta dela. Ela precisava fazer uma escolha, mas a pergunta que ecoava em sua mente era: estaria pronta para enfrentar a verdade, não importa quão devastadora fosse. E assim, enquanto a luz e a escuridão colidiam, Maria estava prestes a descobrir que nada seria como antes. Maria estava no limite. O abismo diante dela pulsava com uma energia estranha, emanando um medo que apertava seu peito. As sombras se moviam, dançando com serpentes, e ela viu a figura familiar de sua mãe novamente, com um olhar que misturava dor e determinação. A cada instante, os ecos das verdades não ditas aumentavam a angústia em sua mente.
No fundo, você sempre soube, a sonda sussurrou, ecoando nas paredes do estábulo, transformando tudo em um pesadelo vívido. Maria sentiu seu estômago revirar. Eu não quero essa verdade. Eu só quero saber o que aconteceu com minha mãe. A figura de sua mãe, agora uma imagem distorcida, fixou o olhar na filha. Maria, o que você descobrirá não é fácil, mas é a única maneira de quebrar os ciclos. Você precisa escolher entre a escuridão e a luz. Aquelas palavras a atingiram como um raio. O chão sob seus pés tremeu, e Maria se lembrou do que seu avô havia dito. Ela tinha poder, um poder que vinha de sua linhagem. E estava na hora de enfrentá-lo de uma vez por todas. A angústia começou a se transformar em clareza. Uma força interior começou a crescer, e a imagem de sua versão mais velha desvanecia-se, como se estivesse a preparando para o que viria a seguir. Eu não tenho medo de saber a verdade, gritou, e sua voz ecoou como um grito de batalha, cortando através das sombras. A luz começou a brilhar em seu interior, como uma chama acesa. O abismo não poderia mais intimidá-la. Você é mais forte do que pensa, Maria. Ouviu-se seu pai, que agora parecia mais próximo, lutando contra as sombras que o prendiam. Lute por nós. Enfrente isso. Então Maria se virou para a frente, o olhar determinado. O abismo começou a tremer e se fechar com uma força avassaladora. No último momento, ela fechou os olhos e gritou: Eu escolho a verdade. E com isso uma explosão de luz irrompeu do coração dela, iluminando tudo ao redor. As sombras uivaram, como se estivessem sendo queimadas pela luz. Sua mãe, seu pai, todos os segredos, tudo aquilo que aprendia na ilusão, começou a se desvanecer. A escuridão foi substituída por uma clareza ofuscante. Quando a luz diminuiu, Maria estava sozinha em um campo vasto e verdejante, longe do estábulo e das sombras. O sol brilhava intensamente, e ao olhar para baixo, ela viu Estrela ao seu lado, o cavalo que sempre a trouxe conforto. Estrela relinchou suavemente, como se dissesse que tudo estava bem. No entanto, uma tristeza ainda pairava no ar. Maria sabia que a batalha não tinha terminado. Havia verdades a serem descobertas, e sua jornada estava apenas começando. As memórias de seus pais e o enigma da linhagem familiar permaneciam com ela, como sombras que precisavam ser acolhidas, não temidas. Eu não farei isso sozinha, pensou Maria, sentindo a determinação crescer dentro dela. O caminho à frente era incerto, mas ela estava pronta para enfrentá-lo. E ao sair caminhando em direção ao horizonte, um novo propósito se assentou em seu coração. E agora, se você está tão envolvido nesta jornada quanto Maria, não perca tempo. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.